Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra ao Alter de Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 25, necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação, para todos os espíritos, é um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Allan Kardec fez esta pergunta, e São Luís,
lhe respondeu. Em Paris, no ano de 1859. Achamos esta resposta de São Luís uma coisa extraordinária. Ele resumiu em poucas palavras o que é a reencarnação. Esplêndida esta resposta. Mas Jesus, com seus discípulos, estavam próximos a Cesareia de Filipe. E em dado momento, o mestre questionou-os. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam. Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum outro profeta. Mas Jesus, não se sentindo satisfeito, tornou a perguntar-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, tomando a palavra, lhe respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que lhe revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Esta passagem encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17. Quando Simão Pedro disse, respondendo a Jesus, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, nós entendemos que foi a espiritualidade superior que o inspirou para dar esta resposta a Jesus. Porque devido ao seu conhecimento e à sua experiência, ele não teria condições de responder desta forma. Mas, quando os discípulos lhe disseram a Jesus que o povo achava que ele era ou João Batista, ou Elias, Jeremias, ou outro profeta, nós chegamos à conclusão que os judeus acreditavam na reencarnação, porque eles estavam dizendo que Jesus era um desses, que na realidade não tinha nada a ver. Jesus era Jesus e os outros eram outras pessoas, e Jesus não era a reencarnação de nenhum deles. Não foi a reencarnação de nenhum. Portanto, esta passagem demonstra que os judeus acreditavam na reencarnação, apesar de que eles a confundiam com a ressurreição, que foi o que aconteceu com Lázaro, irmão de Maria e Marta, que eram amigos de Jesus. Lázaro voltou a viver porque o seu corpo material não havia morrido. Ele teve um tipo de vamos dizer assim, um sono profundo, e então ele voltou a viver porque aquela ação teve uma parada, paralisou e ele voltou a viver. Ao passo que a reencarnação, o que é a reencarnação? É o espírito quando toma um outro corpo, formado especialmente para ele, e que não tem nada em comum com o corpo antigo.
É o novo corpo que o espírito está encarnando. Então, é bem diferente uma coisa de outra. Ressurreição e reencarnação são coisas completamente diferentes. Mas a reencarnação, ela é uma dádiva que Deus nos concede. Já imaginaram se o tanto de pecados que nós temos, no primeiro, nós não teríamos condições de recuperação, por exemplo. Porque Deus nos concede o livre-arbítrio e nós o utilizamos da forma que quisermos. E, na maioria dos casos, ou em vários casos, nós o utilizamos, ou na prática do mal, pecando. Não é mesmo? Então, mas Deus nos concede, nos dá condições, por intermédio da reencarnação, das reencarnações, de eliminarmos os nossos débitos. Então a lei de reencarnação é uma dádiva divina que nós deveríamos agradecer diariamente a Deus por esta dádiva, por essa oportunidade que Ele nos concede de podermos nascer de novo e várias vezes, tantas vezes quantas forem necessárias para eliminação de débitos, de pecados, para o nosso aperfeiçoamento e a nossa perfeição, tão almejada perfeição e evolução. Mas Ele nos concede as oportunidades, Ele nos dá o livre-arbítrio. Cabe a nós fazermos da melhor forma possível, para que não tenhamos que habitarmos mundos inferiores um dia, se não agirmos auxiliando e amando o próximo. Miramês, no livro Favos de Luz, ele nos diz que vão ficar na Terra, a partir do momento que ela se tornar mundo de regeneração, apenas 1/3 do total de habitantes atuais neste planeta. Hoje, atualmente, várias pessoas, ou uma grande quantidade de pessoas, já não aceitam, não acham bom, ou não creem mais nessas coisas ruins que acontecem. Roubos, assassínios, essas coisas desse tipo, para nós, já não cabe em nossa mente essas coisas ruins que acontecem em várias partes do mundo, as guerras. Então isto já não faz parte da nossa vida. Então, nós já estamos num certo patamar que essas coisas realmente têm que ser abolidas. Não cabe mais neste planeta. Não estou dizendo aqui que nós já estamos melhores que os outros, não é nada disso. É que nos nossos pensamentos, na nossa mente, não tem lugar mais para isso. Não deveria ter, pelo menos. Não é mesmo? Então, a prática do amor ao próximo, da caridade plena, tem que fazer parte da nossa vida. Nós somos seres inteligentes e que são dadas oportunidades para que possamos evoluir. Então, não cabe a ninguém
a não ser a nós. O reino dos céus, o reino de Deus, está nos esperando. E para isso, nós temos que aplicar a lei de amor. Agradecemos a atenção de todos. Desejamos uma boa noite e muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possa encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz
neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços pode abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre, amigo,
nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, suplicamos por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 15 de dezembro de 1995. Com Jesus sempre. Anseias, ó meu filho, sentir em ti a paz. Por onde tens tu procurando essa paz? Exiges justiça em teus atos, mas o que tens feito de tua vida? Clamas pela saúde, mas o que tens feito em favor de teu corpo e de teu espírito? Reclamas de solidão. O cristão ativo nunca está sozinho. Sê fiel à palavra que já conheces e conhece-a na ação nobilitante. Não te envergonhes de ser útil à causa de Jesus, quando sabes que o próprio Mestre desceu do céu para falar a ti e morreu na cruz para salvar-te. Augusto. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.